Fala galera! E aí, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que as células do tecido epitelial ela tem lados? E esses lados, eles têm suas especialidades próprias e são chamados de domínio. O domínio lateral, ele tem a especialidade muito importante que são as junções celulares. E esse é o tema que eu quero falar com você hoje. Vamos comigo? Eu sou a Jennifer Lacava e esse é meu canal Simplifique Histologia. Roda a vinheta! Isso aí. Bom, gente, vamos lá. Antes de eu começar a falar do tema, né, antes de eu entrar aí no assunto de junções celulares, vamos só recordar um pouquinho a questão da polaridade da célula, tá? Para a gente entender o porquê que a gente estuda as especialidades de cada lado, tá bom? Quando eu falo de polaridade da célula, eu estou falando de polos, tá? Polo significa lados. Então, essa polaridade aí que a gente está citando são os lados da célula, tá? Então, as células têm lados, sim. Ela tem três lados, tá? Eu vou ter o lado superior, da parte de cima dela, que seria o teto da minha célula, que é chamado de domínio apical, tá? Todos os lados, eles levam aí o nome de domínio, tá? Então, lado, domínio é a mesma coisa, tá? São as mesmas coisas. Então, a parte superior da minha célula, ela é chamada de domínio apical. Tá? Então, é o lado que está para minha superfície livre, para minha luz, né, do meu tecido epitelial. Então, seria o teto da minha célula. Depois eu tenho o meu domínio lateral, que são as paredes da minha célula, né? Isso estou falando para vocês tentarem entender. Então, são as paredes da minha célula. E depois eu tenho o domínio basal, tá? Que seria o piso da minha célula, a parte de baixo dela. Leva o nome de domínio basal, até porque ela está encostada. Lembra que o tecido epitelial ele se apoia sobre a minha membrana basal, tá? Então, ela leva o nome de domínio basal. Bom, hoje, como eu havia dito, né, cada lado, né, tanto o lado apical, o basal, o lateral, ele tem sua especialidade e tem suas funções, tá? Hoje eu vou falar exatamente só do domínio lateral, ou seja, das paredes da minha célula, tá? Ele tem como especialidade as junções celulares, que é um tema aí muito cobrado em provas, tá? Então hoje especificamente eu vou estar falando somente desse tema, certo? Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, eu coloquei esse desenho só para a gente entender melhor o que eu acabei de falar, tá? Então aqui eu tenho minhas células, né? Cada núcleo aqui seria uma célula, então são 3 células que eu estou mostrando aqui. Aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, é a parte superior, é o teto da minha célula, então eu encontro o domínio apical. Aqui são as paredes laterais da minha célula, é o domínio lateral, e na parte do piso seria o domínio basal, que está aqui ó, em contato com a minha membrana basal, tá bom? Então, hoje, como eu havia dito, vamos falar do que a gente encontra aqui, ó, nas paredes laterais das nossas células, certo? Então, vamos lá? Bom, vamos começar falando. Gente, nos domínios laterais, tá, eu vou estar encontrando proteínas, tá? São proteínas, elas são únicas. Essas proteínas, elas são chamadas aí de moléculas de adesão. O que são essas moléculas? Bom, são moléculas que ela tem como especialidade, como função, unir, tá? Alguma coisa, alguma substância, enfim. Então, no caso do domínio lateral, essas proteínas, que são essas moléculas de adesão, vão estar unindo as minhas células, tá? Então, eu vou encontrar nas paredes laterais da minha célula várias moléculas de adesão. Esse conjunto, né, de molécula de adesão, ele acaba formando uma barra, tá? Eu vejo ela como uma barra no meu microscópio óptico, tá? No meu microscópio óptico, ele leva até o nome de barra terminal, né? Então, seriam várias proteínas juntas, várias moléculas de adesão unidas, e forma essa barra aí terminal, tá? Várias proteínas, várias moléculas de adesão juntas, quando elas se unem em grande quantidade, elas formam as minhas junções celulares, cada uma com a sua certa especialidade.
Tudo isso aqui que eu estou falando, essas proteínas de adesão, essas moléculas de adesão, gente, ela tem como especialidade única: unir as células e realizar a sua determinada função, tá bom? Então, a união dessa molécula de adesão forma as minhas junções celulares, tá? Eu tenho 3 tipos importantes de junção celular. Eu vou ter a junção de oclusão, a junção de adesão e a junção comunicantes. Cada uma realiza aí uma função e tem uma característica, tá? A união de todas essas junções, que é a de oclusão, a de adesão e a comunicante, leva o nome do complexo juncional, tá certo? E eles têm como função, como eu havia dito, unir as nossas células do tecido epitelial. Então vamos aprender um pouco, tentar entender um pouquinho sobre cada uma dessas junções, tá? Ver que características elas têm e guardar aí a sua determinada função que ela faz para ela existir separadamente, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar falando da junção de oclusão. Bom, a junção de oclusão, gente, tá falando aqui oclusão. Ela vai servir para ocluir, ou seja, ela vai tampar os vãos entre a minha célula. Ela veda, ou seja, ela une minha célula de um jeito, uma célula na outra de um jeito, que não tem como ter passagem de nada. Ela vai selecionar o que vai passar ou não, tá? Então aí, ela estabelece uma barreira, tá? Deixando uma passagem seletiva de macromoléculas. Então ela se une, ela tampa, ela oclui as minhas células, no meio da minha célula, e ela seleciona que tipo de macromoléculas pode entrar ou não entrar, tá? Então ela tem a função aí de vedação, ela vai tampar. Bom, vamos ver que características ela tem de importante. Ó, lembrando que eu estou sempre falando de proteínas, né, que são aquelas minhas moléculas de adesão. As proteínas específicas da minha junção de oclusão levam o nome de claudina e ocludina, tá? Isso às vezes também é muito cobrado em prova. Apenas saber o nome é o suficiente para a gente entender e lembrar que elas são proteínas que fazem a função da junção de oclusão, tá? A junção de oclusão, a gente costuma encontrar ela na parte mais apical entre as nossas células, tá? Ou seja, ela está mais para a superfície. Eu vou estar mostrando uma foto, vocês vão entender melhor. Mas ela tem uma localização mais para perto da superfície do que para a parte basal, tá bem? Bom, e aí olha aí como ela age, gente. Ela tem uma ação de hipermeabilização, tá? Então o que é isso? Ela controla, né? Ela impede que tenha a migração de água, por exemplo. Ela impede a migração aqui, ó, de lipídios e de proteínas, tá? Então ela veda para que os lipídios e proteínas não passem entre as células, tá certo? Outra especialidade importante dela é que ela recruta moléculas sinalizadoras, tá? O que são isso? Gente, essas moléculas sinalizadoras, elas vão levar sinais de uma célula para outra. Esses sinais são para as células se comunicarem, para entender o que uma célula precisa, o que a outra está precisando. Então, é um meio de comunicação, tá? Então, essas moléculas sinalizadoras, elas servem exatamente para estarem se comunicando, tá? E a junção de oclusão, ela consegue captar, né, chamar essas moléculas sinalizadoras para a superfície, né, da superfície apical, né, da minha célula, e unir essas moléculas sinalizadoras com os meus filamentos de actina, né, que é aqueles filamentos que formam o citoesqueleto das nossas células, tá? Então ela chama essas moléculas sinalizadoras e une eles com o meu citoesqueleto, levando o meu sinal, né, a minha comunicação para as células, certo? Outra função que ela acaba também tendo seria de proteger contra a entrada de vírus e bactérias, né? Já que ela faz essa vedação e nada consegue passar por ela, ela também não deixa que entre vírus, tá? E bactérias, certo? Bom, da junção de oclusão é isso. Vamos estar vendo como ela funciona aí na célula. Olha só. Aqui eu tenho uma célula, tá? Tô seguindo aqui com o mouse para vocês verem. E aqui outra, que eu tô fazendo as curvinhas aqui, ó. Das microvelocidades da minha célula.
Olha elas aqui se unindo aqui no meio, tá vendo? Gente, tá aqui, ó, a junção de oclusão. A junção de oclusão não tem um vão que ela deixe as minhas moléculas estarem passando, tá? As macromoléculas. Ou seja, ela vede e tampa de um jeito que nada consegue passar e nada consegue sair, certo? Pelo meio intercelular. Então, essa aqui é a nossa junção de oclusão. Bom, vamos lá. Vamos falar agora da junção de adesão. Quando eu falo de adesão, eu estou falando de adesivo, de aderir, de colar, tá? Então, a função da minha junção de adesão, ela vai mesmo colar a minha célula uma na outra, ou seja, unir, ela estabelece uma união entre uma célula e outra, tá? Então, a função dela é de unir, de colar, de manter elas juntas, tá? Ela faz isso, gente, por um meio de estabilidade, né? Ela faz isso para acabar dando uma estabilidade estrutural na minha célula. Ou seja, quando eu uno uma com a outra, as duas estruturas ficam fixas, ficam firmes, tá? Então, ela dá uma estabilidade mecânica para a minha célula. O que uma vai fazer, a outra está fazendo junto, né? Porque elas se uniram. Então, ela dá essa estabilidade mecânica para a célula, tá? Ela consegue também traduzir sinal, né? A minha junção de oclusão, ela vai captar aquelas minhas moléculas sinalizadoras e a minha junção de adesão, ela traduz esses sinais que está recebendo, tá? Outra especialidade dela é o reconhecimento celular. Então, quando ela acaba se unindo, né, uma célula com a outra, ela consegue reconhecer que tipo de célula ela está se unindo, ela consegue saber a morfogênese, que seria a forma e a estrutura das células, e a diferenciação celular, né, que é quando a célula passa por aquele processo que ela vai ter uma especialidade e realizar uma certa função específica, né, quando ela amadurece. Então, ela consegue realizar também essa diferenciação celular, tá? Eu encontro na minha junção de adesão dois tipos de forma de adesão, tá? Eu vou ter a zônula de adesão e o desmossomo. Esses dois nominhos aqui são bem importantes, tá? Porque eles têm uma diferença entre eles que acaba às vezes também sendo cobrado em prova, né? Então, o que seria a zônula de adesão? Que meio que a zônula de adesão vai usar para unir minhas células? Como que ela vai estar fazendo? Gente, ela vai pegar os filamentos de actina e vai unir ele com o citoesqueleto da minha célula, tá? Ela une ele com o citoesqueleto da célula. Então, ela pega os filamentos de actina e se unem ao citoesqueleto, isso mesmo. E o desmossomo, ele já vai pegar os filamentos intermédios e unir na membrana plasmática, tá? Então, são duas formas que ele usa para grudar a minha célula. Tá? Vamos ver como é que ele realiza. Olha só. Aqui eu tenho a zona de oclusão, que eu falei primeiro, que é onde não deixa passar nada. E aqui eu tenho a zona de adesão. Olha lá, ela vai pegar os meus filamentos de actina e vai ligar, né, com o citoesqueleto por meio das caderinas, tá? Aqui a gente tem vários tipos de proteínas que acabam agindo, né? Como caderinas, a integrinas, as selectinas, imunoglobulinas, mas a principal para a gente falar agora é as caderinas. Então, nesse meio eu tenho as caderinas e une aqui os meus filamentos de actina com o citoesqueleto. Já o desmossomo, tá vendo? Ele tem caderinas aqui no meio também, que é o tipo de proteína, e ele forma um disco, tá? Então, muitas vezes ele é chamado por disco. Ó, ele tem o formato de disco. Ele vai unir os filamentos intermédios com a membrana plasmática, tá? Então, ele faz tipo uma âncora entre eles, né? Só para lembrar, gente, que quando eu falo de caderinas, elas também são chamadas de proteínas de transmembranas, tá? Muitas vezes cai com esse nome e a caderina é um tipo de proteína de transmembrana, certo? E por último, né, que eu creio que talvez seja a mais simples, a mais fácil, seriam as junções comunicantes, tá? Já o próprio nome está falando, eu precisava ter um meio, né, entre essas junções, um deles precisava conseguir comunicar minhas células para elas se falarem, não para criar um bloqueio, né?
Então, foi criada junções comunicantes que comunicam a minha célula uma na outra. Para quê? Para que haja uma troca de substância entre elas, né? O que elas veem que são necessários ser trocado de substância, elas vão estar trocando de substâncias pelo meio das junções comunicantes. Tá? Vamos ver as características aqui delas. Olha lá, gente. Ela pode ser chamada também de gap ou nexus. É a mesma coisa, tá? Se vocês encontrarem esse nome, significa junções comunicantes. Essas junções ocorrem através de poro ou canais, tá? Então, realmente, gente, ela lembra um cano, um encanamento, tá? Imagina um caninho, um canudo ligando uma célula na outra, tá? Então, ela forma mesmo um cano, um canal, tá? Esse canal, ele é feito pelas proteínas de conexinas, tá? Que também leva o nome de conexons, e esses conexos, eles conseguem girar e fechar. Quando eles giram novamente, eles abrem para regular o que realmente vai ser transmitido, né? O que de substância vai ser passado e o que não vai ser, certo? Então, ele faz uma comunicação direta, sim, porque é um tubo reto, não tem nada que precise usar de intermédio. Então, esse tubo é direto, então é uma comunicação direta de substâncias. E essas substâncias, né, que acabam indo para um lado e para o outro, de uma célula para outra, ele acaba dando que a célula tenha uma atividade coordenada. Ou seja, elas trabalham de forma coordenada, de forma harmônica, tá? Ele consegue equilibrar, né, essas atividades da minha célula para que elas trabalhem iguais, certo? Elas trabalhando iguais, ocorrendo um equilíbrio dessas substâncias, ocorre a homeostasia, né, que é equilíbrio das minhas células, das minhas substâncias, fazendo com que o meu órgão fique na homeostasia, fique equilibrado, tá, com o que tem numa célula e o que tem na outra. Então, essa é a principal função aí das junções comunicantes, né, de realizar essa troca de substâncias, certo? Aqui eu trouxe a fotinho de novo, tá? Onde eu trouxe o exemplo da junção comunicante. Olha só, gente, tá vendo que é um canal? É um canalzinho reto, um tubinho reto que faz a troca da minha substância de um lado para o outro das minhas células, certinho? Quando ele gira, ele fecha. Quando ele gira novamente, aí ele abre para quando precisa mesmo fazer essa troca. Aqui eu trouxe uma foto só para a gente concluir o raciocínio. Eu achei bem legal porque aqui juntou tudo que eu expliquei, né, até agora. Então a gente consegue ver, né, aqui é como se a nossa célula estivesse deitada, a gente estivesse olhando ela deitada, formando essa barra, né, que ela forma. Então eu tenho aqui a minha zônula de oclusão, que foi o que eu falei primeiro, aquela que veda totalmente a minha célula, é hipermeável e não vai deixar passar nada, certo? A minha zônula de adesão, que é aquela que vai unir os meus filamentos de actina com o citoesqueleto, através das caderinas, né? E para manter de forma estrutural a minha célula unida. Os meus desmossomos, que vai unir, né, meus filamentos intermédios, que é o de queratina, com a minha membrana plasmática, olha só, também com as minhas caderinas, certo? E por último, a junção gap, que é a nossa junção comunicante, que são os nossos tubos, os nossos canais, que vão permitir que ocorra a passagem de substâncias de uma célula para outra, até que ocorra o equilíbrio. Tá certo? Gente, hoje a aula foi curta, mais rápida, também mais objetiva, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não esquece de dar aquele joinha aí para me ajudar. Me sigam aí no canal aí do YouTube, Simplifique Histologia com Jennifer Lacava. Gente, não se esqueçam de me seguir também no Instagram, Simplifique Histologia, tá? @Simplifique Histologia. Lá eu coloco bastante mapa mental, resumo, questões de prova, né? Então lá dá para fazer um negócio mais dinâmico. Então é @Simplifique Histologia, tá? E o que precisarem, podem me mandar mensagem, eu tiro qualquer dúvida também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.